E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar o quê? Com função polinomial, certo? Na construção de gráfico. A gente vai aplicar a função e a partir dessa função a gente vai o quê? Construir um gráfico, certo? E para a construção de gráfico a gente vai precisar de quê? De apenas dois pontos. Tendo dois pontos, certo? A gente consegue o quê? A gente vai conseguir o quê? Construir o gráfico, certo? Então a gente lembra o que da aula passada? Que x é o quê? É nosso termo o quê? É nossa variável o quê? Independente. Se ela é independente, então eu posso o quê? Escolher os valores para ela, certo? Se ela é independente, eu posso escolher os valores para x. E y é o quê? É um valor independente. Por quê? Porque ele depende de quem? Dos valores de x, certo? Então fica o seguinte, que x sobre aqui y. Então, onde tiver x, eu vou substituir quem? Nessa função ali de cima, certo? Nessa função aqui. Vou substituir nessa função e achar o valor de y. Então, se ela é independente, eu escolho os valores, certo? Então, vou escolher o valor para x. Vou escolher 0 e 1. Pode escolher qualquer valor, certo? Você escolhe os valores. Se você quiser colocar 3, você coloca. Mas eu só escolhi 2, certo? Para esse primeiro momento da aula. Então, quando o x for 0, quanto é que vai ser y? Basta substituir aqui nessa forma. Então, y vai ser igual ao quê? A 2 vezes x, isso é quem? Isso é 0. Menos 1. Então, 2 vezes 0 é 0. Menos 1. Então, y é menos 1, quando x for 0. E aqui, ó, eu faço y vai ser igual a 2 vezes 1, porque x é 1. Menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 fica 1. Então, achei o quê? Quando x for 1, y vai ser 1. Quando x for 0, y vai ser quem? Menos 1. A partir de achar esses dois valores, esses dois pares ordenados, eu vou construir meu gráfico, certo? Como é essa construção do gráfico? Na horizontal vai ter o eixo x e na vertical vai ter o eixo y, certo? Feito isso, a gente vai escolher quem? Os nossos pares ordenados. Aqui, aqui, ó. 0, x sendo 0, y vai ser menos 1. Então, quando x for 0, y vai ser menos 1. Então, ó, ele sai de quem? De x para o y. De 0 para menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. E quando x for 1, y vai ser 1. Então, ele sai daqui, ó, de x e vai o quê? Até y. A gente marca o ponto. Então, a gente marcou os dois pontos que eu preciso para construir o gráfico. Marcando os dois pontos, eu vou traçar a reta. Pronto, essa é a minha reta. Ela passa no menos 1 até 1 aqui, ó. Certo? Então, o que dessa reta eu posso extrair dela de importante, certo? A partir da nossa função. Quem lembra da nossa da notação da função? Que y é igual a ax, o quê? Menos 1. Mais b, né? Mais b. Onde A vai ser quem? A vai ser 2. Y vai ser quem? Menos 1. Logo o quê? A vai ser 2 e B vai ser o quê? Vai ser menos 1. Certo? Isso me caracteriza uma função o quê? Uma função afim, uma função linear, uma função constante. Ela vai ser uma função o quê? Afim. Por quê? Porque A é diferente de 0 e B é diferente de 0, certo? Que nem a gente viu nas aulas passadas. Quando A é diferente de 0 e B é diferente de 0, isso é o quê? Uma função o quê? Afim. Isso é uma função afim. Importante isso. Importante também saber o quê? Que o eixo Y ele vai ter apenas o quê? Um corte. Eu vou poder passar
essa reta somente uma vez no eixo X, certo? E onde essa reta passar, vai ser exatamente quem é B. Então, quando você vê um gráfico e ela passar em cima de Y, onde ela estiver, ela vai ser quem? B. Então, aqui eu sei o quê? Que B é menos 1. B é menos 1. Ó, B é menos 1. A gente já observa aqui. Então, só olhando para a função, eu posso saber quem é B. B é menos 1. Importante saber o quê, ó? Que esse ângulo aqui que está formando aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é um ângulo o quê? Um ângulo θ. Que esse ângulo θ, a gente já dá para observar o quê? Que ele é menor do que 90 graus. Certo? Quando θ for menor do que 90 graus, ela vai ser o quê? Vai ser uma reta o quê? Crescente. Então ela é uma reta que aqui crescente. Crescente. E também dá para identificar se a reta é crescente quando A for o quê? For o quê? Maior do que zero. Quando A for maior do que zero ou igual a zero, ela vai ser o quê? Uma reta o quê? Crescente. Certo? Se A for menor do que zero, ela vai ser o quê? Vai ser uma reta o quê? Decrescente. Certo? Se for positivo, é crescente. Se for negativo, é o quê? É decrescente. Então aqui vai ser uma reta o quê? Crescente, porque A é o quê? A é maior do que 2. Quando A for o quê? Maior, A vai ser assim, ó, maior que zero. Quando A for maior do que zero. Certo? A maior for do que zero dá certo. E se A for igual a zero? Então ela vai ser uma função constante. Certo? E também, se vocês quiserem observar, ó, esse ângulo aqui é θ, né? Se esse ângulo aqui é θ, a gente olhar mais aqui em cima, aqui mais embaixo, esse ângulo aqui também vai ser o quê? Vai ser θ. Certo? Aqui é θ, e se eu for completar aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui vai ser θ. Então, se eu fizer aqui, ó, passar uma reta aqui que vai formar um triângulo. Um triângulo mais dessa característica. O que a gente sabe de um triângulo? Que aqui a gente vai ter o cateto oposto e o cateto o quê? Adjacente. Aqui é a hipotenusa. A gente sabe o quê? Que a tangente vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre o quê? O cateto o quê? Adjacente. Deixa eu botar aqui, tangente. Nossa tangente, certo? A tangente. Então, quem é o cateto oposto? Se a gente for olhar aqui, ó, daqui para cá, o cateto oposto vai ser quem? Vai ser de 1 a menos 1. Um quadradinho, mais um quadradinho aqui. Então, o cateto oposto vai ser 2. E o cateto adjacente vai ser quem? Vai ser aqui, ó. Vai ser 1. Então, 2 dividido por 1 é 2. Oxente, a tangente, ela é igual a quem? A. Então, eu posso o quê? Dizer que a nossa tangente aqui, ó. Vou colocar aqui. A tangente é igual a A. Certo? Então, isso é tudo de importante numa função. Tudo que a gente precisa resolver numa questão, a gente está sabendo o que agora? Olhar para a função, já dá para saber quem é que? Que B vai cortar no eixo quem? No eixo X, quando o que for menos 1, certo? Quando o for menos 1, a gente já vai saber o que vai cortar aqui, certo? E a gente vai saber o que também? Quando A for maior que zero, vai ser o que? Vai ser crescente. Menor do que zero, decrescente, certo? Então, isso aí foi a nossa primeira parte da nossa primeira aula, nosso primeiro exemplo, certo? Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente, certo? Como é uma coisa nova para vocês, dá uma volta.
Eu vou sair da frente para vocês tirar um print, certo? Copiar isso no caderno, que é de importante. E vamos para o nosso próximo exemplo. Pronto, pessoal. Vamos voltar a contar a nossa aula, certo? Olha só olhando para o gráfico, o que a gente vai saber nessa questão? Que ela é decrescente, porque A é o quê? A, nesse caso, é maior do que zero, no caso, né? A é maior do que zero. Não, A é menor do que zero. A sendo menor do que zero, a gente já sabe o quê? Que ela é decrescente. E já por tudo a gente sabe o quê? Que B é aqui. B ele vai sair desse ponto. A gente sabe que B sai desse ponto. Só olhando ali agora, certo? Só com essa observação a gente sabe que aqui é B. B é igual a 1. Certo? A gente, bem rápido, a gente observou e já sabe isso do gráfico. Só olhando para o quê? Para a função. Certo? Que ela é o quê? Que ela vai ser decrescente. Por quê? Porque A é menor do que zero. E a gente sabe o quê? Que ela sai desse ponto. Por quê? Porque 1 aqui é 1. Se aqui quem está sozinho é B, então a gente já sabe que é quem? Vai sair de 1. Ou professor, se não tivesse nada ali, certo? A gente ia saber o quê? Que ela vai sair do ponto zero. Porque quando não tiver nada, vai ser o quê? Uma função linear, que ela vai sair do quê? Do ponto zero. Certo? Então vamos lá, vamos cuidar. Então vamos achar os valores de y primeiro, certo? Y a gente sabe o que de y? Que y vai ser igual a menos 2 vezes x. X vai ser quem aqui? Zero. É mais 1. Então aqui vai ser 1, né? Y vai ser igual a 1. Porque 2 vezes 0 é 0, mais 1 vai dar 1. E aqui vai ser o quê, ó? Vai ser 2 vezes quem? Menos 2, né? Menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Com mais 1, vai dar menos 1. Então, quando x for 0, y vai ser o quê? 1. Quando x for 1, y vai ser quem? Menos 1. Feito isso, a gente agora é só marcar o gráfico, ó. X é 0, ó. Vai ser aqui do ponto. Ó, de x, né? 0 até y1. Aqui. Aí de x1, certo? Quando x for 1, até menos 1, ó. Então vai sair desse ponto aqui, ó. Ponto. Já marcamos 2 pontos, certo? Feito isso, ó. Pega aqui a régua. E a gente marca, ó. Saindo aqui do ponto. Então a gente sabe o quê? Que ela é decrescente por quê? Porque o A é o quê? É menor do que zero, então ela é decrescente. Também como é que eu podia achar, para saber se ela era decrescente? Ó, esse ângulo aqui, ó, formado. Esse ângulo aqui formado, ele é maior do que 90 graus. Ele aqui, ó, tá vendo? Ó, que ele é um ângulo maior do que 90 graus, ó. Então eu sei o quê? Que θ é o quê? É maior do que 90. Quando θ for maior do que 90, ela é uma reta decrescente. Certo? Logo a gente lembra daquela equaçãozinha aqui. Y é igual a x mais b. Quem é a? A tá aqui, ó. A é menos 2. Quem é b, ó? B aqui, ó. B é 1, que nem a gente já sabia. Como A é diferente de 0, B é diferente de 0, essa função é o quê? Uma função afim. Certo? Então, a gente já fez o quê? Primeiro exemplo, que foi mais detalhado, mais explicadinho, foi quando ela era decrescente, que eu apresentei a vocês. Quando achar o outro par ordenado, só basta substituir na forma. A gente aprendeu o quê? Para construir um gráfico, precisamos de 2 pontos.
com 2 pontos, a gente constrói um gráfico. Ó, um ponto aqui, outro ponto. A gente vai traçar. Pela inclinação do gráfico, a gente sabe o quê? Se ela é crescente ou decrescente. Ou, lembrando disso, quando A for maior do que zero, ela vai ser o quê? Vai ser crescente. Quando A for menor do que zero, ela vai ser o quê? Decrescente. Certo? E por essa característica aqui, a gente sabe o quê? Que ela é uma função o quê? Afim. Então, esse aí foi o nosso exemplo 2. Vamos continuar, vamos agora para o nosso exemplo 3. Vocês copiam isso aí que está no quadro, certo? Ou dá um print, que eu vou colocar o próximo exemplo. E aí, pessoal, vamos agora ver mais um exemplo, certo? Primeiro exemplo, que a gente sabe aqui só olhando para essa função que a gente sabe, que ela vai ser o quê? Crescente, por quê? Porque A, ele é o quê? Maior do que zero. Já a gente sabe o quê? Que ela é crescente, certo? Já sabe o que é crescente. E vamos lembrar disso, ó. A gente lembra o quê? Que y é igual a x mais b. Logo aqui, ó, A é quem? A é 2. E B vai ser quem? B não tem nada. Quando B não tem nada, ela é o quê? É 0. Então, A vai ser igual a 2 e B vai ser igual a 0. Certo? Se B é igual a 0, eu sei o quê? Que nosso ponto ele vai sair daqui, ó. Ele vai sair daqui e vai ser uma reta subindo aqui. Certo? Vai ser uma reta. Então, a gente sabe o quê? Que o ponto que ele sai, que é 0, e a gente sabe o quê? Que ela é crescente. Logo, a gente sabe o quê? Que o ângulo que vai aparecer aqui, o ângulo θ, ele vai ser o quê? Vai ser um ângulo menor o quê? Que 90 graus. Pronto, feito isso, a gente acha o valor de y. Só substituir, achar os 2 pontos e marcar o gráfico. Então, a gente vai falar o quê? Ó? Que y é igual a 2x. Mas quem é x aqui? Vai ser 0. Então, quando x for 0, y vai ser quem? 0. Ó, faz nada, 0 e 0. Por isso que é mesmo no ponto. Certo? E quando y, certo? For 1. 2 vezes 1, que 2. Quando x for 1, vai ser 2. Só 2 pontos, a gente já consegue marcar um gráfico. Pessoal, então vamos mostrar outro ponto aqui, só para a gente aumentar um pouco. Ó. Se fosse 3 pontos, como seria? Se aqui fosse 2, então o y vai ser quem? Logo o y vai ser o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E se eu quisesse colocar outro? Aí aqui ia ser 3 e aqui ia ser 6, certo? Então, em aulas passadas, a gente está vendo que a ideia aqui já de quê? De proporção. Quando aqui foi 0, aqui foi 0. Quando aqui aumentou para 2, aqui aumentou 1. Quando aqui aumentou mais 2, aqui aumentou 1. Então, tem essa proporcionalidade do quê? De aumentar junto. Onde um aumenta 1, outro aumenta 2. Certo? Então, feito isso, a gente vai marcar o gráfico agora, os pontos dele. Onde x for 0, y é 0, nesse ponto. Onde x for 1, y vai ser 2. A gente vai marcar aqui, ó. E onde x for 2, y vai ser 4, ó. Vou pegar aqui. Então a gente pega e marca a reta aqui, ó. Aqui são nossos pontos. Onde
ela é crescente, a gente pode observar. Também dá pra gente observar o que, ó? Se a gente for prolongar aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, ele é menor do que 90. E esse ângulo aqui também é menor do que 90. Certo? Então a gente já encontrou já, certo? Então a parte importante do gráfico é isso, ok? Saber que B, aqui vai ser quem? Zero, quando não tem nada. Então Y, consequentemente, Y vai ser o quê? Vai ser zero também. Que A, quando A é positivo, ela é maior do que zero, ela é crescente. Certo? E também a gente identificou o quê? Que essa é uma função o quê? Afim ou linear? Ela vai ser uma função o quê? Linear. Então, quando ela é linear? Quando A é diferente de zero e B é o quê? B é igual a zero. Então, essa função aqui, ó, é uma função linear. Certo? Então, eu vou sair da frente aí, vocês tiram um print e copia. E eu vou colocar o nosso próximo exemplo, certo? Pronto, pessoal. Nosso mais um exemplo, certo? Quando y for igual a 3, certo? E agora, ó, você lembra o quê? Que ax, certo? Y vai ser igual a x mais b. Quando aqui não tem nada, o a vai ser igual a zero. E quando aqui está sozinho, a gente sabe o quê? Que o b é igual a 3. Certo? Então, quando a for igual a zero e b for diferente de zero, a gente sabe que o quê? Que isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma função constante. Certo? O que vai acontecer então? Quando x for zero, y sempre vai ser o quê? Vai ser 3. Quando x for zero, no caso, né? Vai ficar o quê, ó? Aqui vai ser 3. E aqui vai ser 3. Então sempre vai ser o quê? Vai ser um valor constante em y. E primeiro ponto, b eu sei que b é quem? B é 3. Logo eu sei que vai sair daqui, ó. Logo eu sei que o ponto sai daqui. E ele vai ser o quê? Vai ser uma reta o que aqui, ó? Certo? Então vai sair aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Primeiro ponto. Porque, ó, de 0, no caso, ó, de 0 a 3. De 1 a 3. De 2 a 3. E se eu aumentar aqui, de 3 a 3. Se eu aumentar, de 4 a 3, de 5 a 3. Então sempre vai ser o quê? Vai ser constante. Então isso é uma função constante. Certo? Ela não é nem decrescente, nem decrescente. Por quê? Porque A vai ser igual a zero. Certo? Logo o quê? Esse ângulo aqui formado o quê? Vai ser igual a zero. Não vai ter nenhum ângulo aqui formado. Certo? Então essa é a nossa função constante. Então a gente vai praticar agora resolvendo questões, certo? Vamos fazer 2 questões para a gente ver como é que é cobrado isso. Pronto, nosso exemplo 1, certo? Determine z de modo que o gráfico f de x igual a 7x mais z mais 2 intercepte o eixo y num ponto de ordenadas 5. Como assim? A gente sabe o quê? Tem um eixo, certo? Que fala o eixo y. Intercepta é o quê? Quando o B, certo? A gente lembra o B, o par ordenado, ele corta o quê? Corta o valor de x. Então, onde ele passa aqui cortando. Pronto. Esse ponto aqui, quando a gente forma o gráfico e corta, a questão diz que é 5, certo? Intercepta o eixo. Então, quem é que corta sempre? É B, que nem eu falei na aula passada. Sempre que estiver cortando o eixo
y intercept, né? Intercept, certo? Corte ele, vai ser quem? Vai ser B. E está dizendo que B é igual a 5. Aí ele fala na questão o quê? Que f de x igual a 7x mais z mais 2, certo? Então a gente tem que lembrar o quê? Ó? Lembra o seguinte, que y é igual a ax mais b. Então se a gente for descobrir, a gente sabe o quê? Ó? Que a é 7. E b? B é que fica só aqui, ó. Isso aqui vai ser b. Então b é o quê? É z mais 2. B é quem? B é igual a z mais 2. Logo, se eu sei que b é 5, então a gente só substitui. E a gente acha o valor de z, ó. Então aqui vai ficar 5 igual a z mais 2. Aí o que a gente faz, ó, joga o 2 pro lado de lá, então vai ficar, ó, 5 menos 2 igual a z. Logo z vai ser o quê? 5 menos 2? 3. Logo z é igual a 3. Ou, se alguém escolhe escrever de jeito. Z é igual a 3, certo? Então essa é a nossa resposta. Certo? Bem simples, não foi? Agora, como ela é simples, você tem que entender o gráfico. Quem é que corta o eixo Y? Sempre vai ser B. Certo? E o que a gente podia acrescentar aqui nessa questão? Que ela era crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Porque A é o quê? A é maior do que quem? Do que zero. Então a gente sabe que ela é crescente. Certo? Então vamos lá. O nosso último exemplo. Exemplo número 2. E aí, pessoal? Exemplo número 2, né? Questão 2. Determine z de modo que o gráfico da função f de x menos 2x mais 4z mais 5 intercepta o eixo do x no ponto das abscissas. O que seria esse eixo das abscissas? Seria o seguinte, pessoal. Tem um eixo aqui, certo? Y. E aqui a gente vai ter o eixo x. A abscissa seria aqui, ó, esse ponto. Certo? E está dizendo que esse ponto aqui de x é 4. E a reta vai interceptar aqui, ó. Ele vai bater aqui, ó. A reta passa por aqui. Logo a gente sabe o quê? Nesse tipo de questão. Que x é igual a 4. E quando está aqui nesse ponto aqui, ó, y vai ser 0. Feito isso, a gente vai substituir. Onde tiver f de x, a gente coloca quem? 0. Então aqui vai ficar, ó, 0 igual a menos 2, certo? Vezes x. X é quem? X vai ser 4. Mais o quê? Mais 4z. Mais 5. A gente vai jogar esse 4z para lá de lá. Vai ficar menos 4z. Menos 2 vezes 4, aqui vai dar menos 8. Mais 5. Que vai ficar menos 4z. Menos 8 com mais 5, aqui vai dar menos 3. Não pode o quê? Ficar negativo, a gente vai trocar por quem? Por menos 1 aqui, ó. Então aqui vai ficar 4z igual a 3. Logo z vai ser 3 dividido por 4. O z, 3 dividido por 4 é 0,75. Na forma de fração, fica correto. Na forma decimal também está correto.
Então, o que nessa questão foi diferente, que eu não tenho explicado em aula? As abscissas. O que seria as abscissas? Onde eu corto o eixo quem? O eixo X. Aqui vai ser a abscissa, certo? Aqui vai ser quando interceptar o quem? O eixo X. Ele passou o quê? Cortando aqui o eixo quem? O eixo X. Onde ele cortar o eixo X, o que acontece? Quando o Y é o quê? É igual a zero, certo? Toda vez que cortar o eixo X, é quando o Y for igual a zero, certo? E da onde sai o ponto aqui, a gente vai saber o quê? Que vai ser o ponto que corta quem? Corta aqui. Então, que ponto é que ia cortar aqui, no caso, o eixo Y? Ia substituir aqui e ia igualar quem? Ia igualar a B. Aí B seria o quê? 0,75 vezes 4, que daria 3, certo? Aí seria 3 mais 5, ia dar 8. Aí no caso ia o quê? Jogava para o outro lado e ficava o quê? Ficava menos 8. Ia cortar aqui no menos 8. Logo B seria igual a menos 8, certo? Então isso aí, nós encerramos a nossa aula, certo? Qualquer dúvida, só mandar no comentário aí que a gente resolve. Então, bem completa essa aula aí sobre função, certo? Então, até a próxima.